João 3,16. Começa assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe esse versículo. Quem é mais da antiga sabe de cor. Se não sabe, ainda decore. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Essa palavra mundo está falando de cosmos. Ele amou tudo que Ele criou, inclusive animais. A criação, Romanos 8 vai dizer que aguarda a manifestação dos filhos de Deus, eu e você, para que ela seja libertada do cativeiro da corrupção. Porque ele está sujeito à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que o sujeitou, Satanás. Eu estou citando Bíblia aqui, tá bom? Então eles estão sujeitos a esse sistema do mundo. E Deus amou esse mundo para redimir. Porque Ele amou o mundo, Ele mandou Jesus. Mas tem um detalhe: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem crê, 1 João 1,12 vai dizer que vai receber o poder de ser feito filho de Deus. Mas há uma necessidade de crer. Ok, queridos, eu creio no avanço da igreja. Eu sou daqueles que quero ver as pessoas crescerem, e a igreja encher. Eu estou na visão celular, no modelo dos 12. Eu acredito na célula, na multiplicação, mas também eu estou começando a entender que está mudando a configuração das coisas. Eu não sei se vai vir tanta gente para ampliar, ou se vai ter mais pessoas apostatando. Porque apostasia não é o desânimo do ímpio, é o abandono do crente das coisas santas. Apostasia não é para ímpio. Apostasia é aquele que está na fé que vai desistir. Vai acontecer, a Bíblia diz que vai acontecer. Eu não quero que você torça por isso, mas eu quero que você não esteja nisso, diga bem. Amém. Que você não seja daqueles que retrocedem. Porque quando acontecer coisa de apertar mesmo. Por isso que eu estou dizendo assim, ó, faz um ano, já fechou um ano, que eu estou orando todas as manhãs com a igreja, todos os finais de tarde com a igreja. Tem devocional de toda manhã. Tem gente da África, tem gente do Japão, tem gente da Espanha, tem gente da França, que toda manhã está acompanhando os devocionais da manhã. Gente dos Estados Unidos, mesmo com fuso horário, gente que fica acordado madrugada para receber a palavra de manhã. Eu pergunto a você está lá? Não é audiência, querido, é preparo, porque vai chegar um tempo que vão cortar. A gente já falou aqui. E se você não tem o hábito de orar, de estar junto, de buscar comunhão, querido, se ajuste. Não dá mais para. Faça um pacto com o Senhor Jesus hoje, assim: meu Deus, eu estou saindo daqui, eu vou mudar. Não aquele pacto da dieta, aquele pacto da academia, aquele da caminhada. Não, amanhã, e daí tu não faz nada. Não, uma aliança com Jesus que você tem que dizer assim: é amanhã que eu vou botar a cara no chão, vou começar a orar, e não interessa. Você não precisa orar 1 hora na primeira vez, mas ore 5 minutos, em vários momentos. Comece fazendo isso. Põe uma canção que você gosta e fica orando em línguas enquanto toca aquela música. O teu espírito vai começar a treinar. Ninguém corre uma maratona correndo. Na verdade, eu fui, por incrível que pareça, hoje eu achei uma foto, mostrei para a família lá que eu estou com a Gabi, bebezinho no colo assim. Eu tive a Gabi com 28 anos. Ei, bonitão, assim, todo atlético. Eu disse para minha família: esse aí que eu engoli. Esse cara que eu engoli. Mas naquela época eu treinei, eu corria muito. E nem uma corrida você começa correndo direto. Nem 5 quilômetros você consegue fazer direto. Aí eu corro direto. Não, tu corre, mas tu se arrebenta, tu se estraga. Você tem que fazer caminhadas, piques de 100 metros. Caminhadas, piques de 100 metros. Dividido em primeiro 2 minutos, depois 4 minutos, 5 minutos, tudo um treinamento. Vai semanas, até tu dar o teu primeiro pique. Daí você vai, a primeira corrida que tu faz é 2 quilômetros. Mas 2 quilômetros eu faço caminhando. Mas não importa, tu está treinando o teu corpo. Quando chegar o forte impacto, você não se lesionar. Aí tem forma certa de pisada, tem forma certa de elevação do corpo, tem posicionamento certo para correr, tem movimento certo com as mãos, com os braços. Tudo isso é treinado. Não é sair correndo. Vem louco. Não é porque você venceu o trecho que você está preparado. Porque na vida não vai ser só uma corrida. E a Bíblia diz: se você se cansa correndo com homens, como será quando tiver que correr com os cavalos? A Bíblia já está te dizendo que vai chegar um momento em que você não vai correr mais com homens. A velocidade vai ser tão intensa que você vai ter que correr com cavalos. Então há necessidade de um preparo. Tá certo, Deus amou o mundo, mas vamos continuar aqui numa série de versículos. Coloca aí para nós então João 1, 9 e 10.
Eu vou ler a versão que está aqui. Diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha o que diz na minha versão aqui, que eu separei, que é diferente dessa aí. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Peraí, ele amou o mundo e o mundo não o reconheceu. Aí começa o ponto de transição. Aí começa o ponto de transição da nossa vida. Vamos lá para 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então o que está acontecendo? A luz, Jesus veio ao mundo e o mundo não reconheceu. Por que tu acha que tu vai ganhar o mundo? Ou que tu acha que tu vai fazer sociedade? Não, mas Jesus disse isso para todo mundo pregar o evangelho. Não, nós estamos falando de outra dimensão do mundo. Nós estamos falando de sistema, de pensamento, de século, de mentalidade, de cultura. Quando Jesus diz para ir para o mundo, ele está falando: vá às nações e fale da minha palavra. Agora nós estamos falando de mundo como sistema. E o título dessa mensagem, acho que eu não dei: não é mais o mundo. Então, se você está amando o sistema que você está vivendo e achando que isso é o máximo, você já está encantado no espírito, debaixo do espírito de encantamento, e você vai ser iludido. Se você é dois espíritos: o de encantamento, que te faz amar o mundo, e o espírito da religiosidade, que te faz sempre ser saudosista e achar que a igreja que tu viveu no século passado é a igreja perfeita que deveria voltar. Não é. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre tem novidade de vida. Ele é o número 8, sempre novo começo. Ele recomeça, Ele não é estático. Tem gente que diz que o 8 é o infinito. Não, o 8 não é o infinito. O 8 é o novo começo de Yeshua, que Ele cumpre os 6 dias, no 7º Ele vem com a presença. E aí quando você entra no portal da presença do 7º, você vira o ciclo do 8 e começa um novo tempo. Você sai. Aquele que não consegue entender o portal do 7º nunca consegue entrar no 8. A vida vai sempre a mesma coisa. Vive de ciclos e ciclos. Ciclos e ciclos e nunca avança. Precisamos compreender essas coisas e avançar. Nós vamos lá então. Nós não podemos ficar. Olha a outra versão que diz aqui: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Jesus chama Satanás do Deus desse século, ou o Deus desse mundo. Vai ser, continua sendo, e não tem como, não vai mudar. Satanás é o Deus desse mundo. Ponto. Não queira viver lá. Você vai estar com esse Deus. Ah, mas aqui a gente tem que conviver. Tem um monte de historinha, tem um monte de coisa, uma mistureba total. Falamos muito sério aqui com os adolescentes, tomara que eles tenham gravado isso no coração. Porque o povo, a tribo de Levi, se levantou quando Moisés, olha só que forte isso. Moisés foi para o monte buscar a presença de Deus. O povo não aguenta quem busca a presença. Eu vou repetir: o povo não aguenta quem busca a presença, porque ele tem as demandas para ser atendido. Ele quer ser atendido. Como assim? Vai orar? Que orar o quê? Pastor, eu preciso, tem problema lá em casa, resolve. Pastor, já que o senhor, quantos telefonemas eu já recebi? Pastor, o que o senhor está fazendo? Meu irmão, estou estudando. Ah, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, eu preciso de tal coisa. Não, estou na oração. Ah, pastor, já que o senhor não está fazendo, na maior cara de pau, já que o senhor não está fazendo nada, eu preciso de ajuda aqui. Tu não entendeu que o estudo da palavra e a oração para mim é o tudo? E se eu não faço isso, eu não tenho nada, nem para você? O sacerdote que não recebe de Deus não tem nada para ligar para o povo, a não ser palavra de autoajuda, palavra de coach, palavra de motivação. Isso eu também sei, estudei essas coisas. Não estou dizendo que é ruim, mas isso não alimenta a igreja. Isso eu posso te falar fora da igreja. Agora, coach não move a igreja. O que move a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor, e Ele que faz as coisas. Só que para ter o Espírito Santo de Deus movendo na igreja, eu preciso estar abastecido da presença. Moisés sobe lá e o povo diz assim: ei, faz 40 dias que ele está lá, deve ter morrido. Arão, que era sacerdote, 2 modelos de sacerdote.
Um que buscava e um que ficava cuidando do povo. Só que um é submetido à pressão do povo. Ei, Arão, dá um jeito aí. O homem morreu. Nós precisamos de um Deus. Temos aqui no meio do deserto. Faça um Deus para nós. Vai lá e traz todo o seu ouro. E o que aconteceu? Ele faz um bezerro de ouro. Todo sacerdote que não conhece o topo da montanha conhece os deuses do Egito. Se você não está no monte da presença, você vai estar no vale do Egito. E só vai poder dar o que o povo quer. Um Deus de ouro para conduzir a vida. E sabe o que aconteceu? Começaram uma festa, música, dança, e o povo tudo peladão, na maior orgia. Libertinagem total. Porque quando o dinheiro se torna um Deus, você perde o propósito da vida e se entrega a espíritos malignos de imundície. Moisés no topo, falando com o próprio Deus. O povo no pé, no vale, adorando o Egito, os deuses do Egito. Então, queridos, em que ponto você está? Moisés chega lá e diz assim: quem é do Senhor, venha comigo. Sabe qual é a única tribo que se levantou? A tribo de Levi. Aí eles disseram: agora vocês vão pegar a espada e vão matar todos os que adoraram. Mas antes disso ele pega, olha a sentença, ele pega o bezerro de ouro, queima, moe, joga na água e faz o povo beber. Porque dinheiro sem propósito vira estrume, vira esterco, vira escória. Só serve para ser eliminado. Depois entender que eles perderam tudo que era importante. E daí depois disso os levitas, agora você vai ter que matar todo mundo. Peraí, pastor, isso aí é a antiga aliança. Não, queridos, tem todo um contexto que não dá tempo de explicar aqui para você. Ah, isso já passou. Jesus agora com a graça não é assim. Tu não conhece Jesus. Se tu acha que Jesus por causa da graça não é assim, tu não conhece Jesus. Dá para ver que tu não leu nada de Bíblia, porque ele diz que ele vem para pisar o lagar da ira dele. Sabe quem são as uvas? A falsa videira. Aqueles que estão com o espírito do anticristo, aqueles que servem esse mundo, vão ser esmagados por ele. Ele tem uma capa de sangue, a Bíblia diz. Algumas versões dizem que é uma capa vermelha. Todo mundo imagina o Jesus, aquele de Roma, né? Com aquela carinha de bobo, para não falar uma palavra mais forte. O coitadinho, o pobrezinho que nasceu em Belém, o coitadinho que apanhou na sexta-feira. Mas ninguém conhece o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, que vem para despedaçar a presa, que ele vem para pisar o lagar. Brevemente o Deus de paz, está escrito na Bíblia, Romanos 16, 20, que brevemente o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! Aleluia! Ei, é o Vingador, é o Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach. Não é o coitadinho. Ele é forte, é guerreiro, é o Senhor. Esse é o meu Cristo, esse é o teu, o meu Mashiach. É aquele que vem, aquele que eu aguardo que Israel conta os dias para que venha. Então todo dia indo para o muro dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Você sabia que Israel está clamando isso no muro? Porque já foi profetizado para eles que o Messias está vindo. E aí Jesus disse: não me vereis mais. Me arrepia os pelos das costas aqui. Porque ele disse: não me vereis mais, até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Você vai a Israel e o povo está orando lá: bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Eles vão ver ele muito em breve. Você pode ficar com uma crise teológica se você veio de uma fonte batista, ou seja lá o que for, a respeito de judeu, não judeu, salvação, Yeshua. Eu não vou te explicar isso aqui agora, mas uma coisa eu sei: o amor de Deus por Israel nunca mudou. O sistema para Israel é uma coisa, o sistema para a igreja é outra, bem diferente. Eles são um povo escolhido, nós somos a noiva. Então não misture as coisas. O que Jesus faz para nós, não faz para Israel. O que Jesus faz para Israel, não faz para nós. Nós somos aqueles que fomos enxertados. Nós somos enxerto, querido. A gente pensa que está no topo da crista da onda, né? Não somos. Eu sou a noiva do Cordeiro. Calma, querido, tu é um enxertado. Não menosprezando.
Você só está nessa graça, por isso que se chama graça, para fazer ciúmes para Israel. A Bíblia fala isso. Você é para causar ciúmes para Israel, porque Israel desprezou porque não conseguiu ver o dia da visitação. Daí Deus disse assim: é assim? Então eu vou te dar um ciúminho. Olha o que eu vou fazer, você era meu povo escolhido, mas eu vou fazer de todos eles um povo só. Aí sabe o que vai acontecer? Teu coração vai queimar e tu vai conseguir dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí eles não serão mais, não haverá mais judeu nem grego, servo nem livre, mas um só povo. Porque o Senhor disse: eu vou fazer vocês fazerem, eu vou fazer o gentil fazer parte de quem você é. Olha que poderoso isso. Mas por isso nós não podemos amar o mundo, nós temos que olhar para Israel, nós temos que olhar para a Torá. Comecei a estudar, o pessoal está impressionado porque estou estudando Gênesis de manhã e está vindo um monte de gente a assistir, 6h30 da manhã. A gente passa às vezes 80 pessoas. Para mim é muita gente, queridos. Eles podem dizer assim: só 80, os players estão com milhares. Eu não sou player, eu sou pastor. Presta atenção, eu não estou em São Paulo, Rio de Janeiro, em capitais, eu estou em Gilá. Gilazinho. E aí você vê 6h30 da manhã um povo ali, mais de 80 pessoas, para receber uma palavra e orar junto contigo. Queridos, põe isso na realidade. Não vou contar hoje aqui, mas é mais ou menos a quantidade de pessoas que tem nesse culto. Toda manhã. Isso não é eu que produzo, isso é a palavra de Deus. Porque a Torá está sendo aberta e o poder da palavra está trazendo a restauração para a igreja. E você faz parte disso, diga amém. Amém. Então você não pode se encantar com o mundo. O mundo está no maligno. Olha 1 João 2, 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa parado aí, volta aí. Você leu isso? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, não adianta você ter emblema, carregar boné, camiseta porque a igreja virou um time. Você percebeu? Que a igreja virou um time hoje em dia. Qual é o teu time? Eu sou do time tal. E o time, sabe o que acontece? Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, tem 2 times mais conhecidos. Se matam, brigam, quebram. A igreja virou time agora. Qual é a tua camiseta? Qual é a tua bandeira? Eu sou da igreja tal. Eu quero dizer para você: a igreja que Jesus vem buscar é a igreja daqueles que estão nele, de quem está em Cristo. De quem está em Cristo. Não é o Ministério de Tabernáculos, não é a Assembleia de Deus, não é não sei o que lá. É aqueles que estão nele, que entenderem isso. Eu recebi uma palavra, já compartilhei com a igreja, vou compartilhar de novo aqui. Uma palavra profética de uma pessoa que nunca tinha me visto. Ela olhou para mim e disse assim: você pensa que o teu rebanho, falando na voz de Cristo, você pensa que o teu rebanho é aquele que você cuida em Gilá, que você tem tanto cuidado, tanto amor? Não é esse o rebanho que eu te dei. O rebanho que eu tenho para você são os meus filhos espalhados em todo o Brasil e em todas as nações. Homens e mulheres que serão fiéis à palavra que você carrega e que vão viver um tempo de restauração. Sabe o que acontece? Na escola profética, a última que eu fui, recebi uma palavra. Me chamaram de Israel. Alguém de Israel que mora lá disse assim: pastor, Israel precisa do que o senhor carrega. E aí na escola profética, o profeta disse assim: essa pessoa que entrou contigo, é Deus te autorizando, sem conversar nada, é Deus te autorizando a entrar nas nações. E a partir de Sião, você vai fazer um movimento para trazer as pessoas de volta para esse lugar. Aleluia. Então, queridos, não te preocupe. Não estou nem aí. Antes eles ficavam dizendo que eu era judaizante, não sei o que lá. Eu sei, queridos, eu sou teólogo, eu sou biblista, eu sou estudado, eu sei assim. Olha, talvez, e o Senhor sabe que isso não é para minha glória, eu já li essa Bíblia mais do que você sonha em ler um dia, completa. Eu tenho um hábito de ler a Bíblia toda, pelo menos 2 vezes por ano. Tem gente que nunca leu a Bíblia toda na vida. Então não venha me dizer como é que funciona, porque eu sei muito bem como é que funciona. E eu tenho o hábito de estudar versículo por versículo, orando capítulo por capítulo e pedindo que o Espírito Santo fale na minha vida. Depois que você fizer isso, venha conversar comigo a respeito de Bíblia. Antes disso, fica quietinho, senta e aprende.
Porque eu sei porque eu fui chamado. Deus me deu como mestre para as nações, para ensinar aquilo que você não aprende sentado sozinho. Ah, pastor, está se achando? Não, tem 5 ministérios para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O santo que não senta para ouvir nunca vai ser aperfeiçoado para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Cada um de vocês tem um chamado. Quem chamou você é maior, nós cantamos aqui. Mas você sabe fazer com aquilo que Ele chamou? Tem gente ainda querendo ser pastor, ser mestre, apóstolo, profeta. Ei, tu não precisa ser nada disso, porque quem chama é Cristo. E aquele que é pastor e não sentar com você e não contar a história de como Cristo falou com ele de forma audível, numa visão de presença em algum lugar, ele não sabe, ele não é pastor, ele não foi chamado. Se alguém não tem uma história de manifestação, não é chamado. Ele pode ser convencido, ele pode ser alguém que serve o Senhor, não serve o Senhor, mas ele não tem um chamamento. O chamamento tem história de presença, tem o Cristo chamando. Ele pode estar pastor, ele pode fazer o serviço, a operacionalidade pastoral, mas ele não tem um chamamento para isso. Eu sei que isso aqui vai ir para a internet, vai ficar polêmico, mas eu já estou despreocupado, porque aquele que chama é o que sustenta. Se não chamou, como é que ele vai sustentar? Como é que alguém abre mão de todas as coisas para andar numa coisa que não teve direção? Tu acha lindo Abraão, mas ele viu Deus. Eu quero ser que nem Abraão, sai da tua terra. Não, eles têm um espírito de andarilho. Quem fica saindo da terra para fazer um monte de coisa, já falei aqui sobre o espírito de andarilho. É andarilho, perulambo, e qual é o outro espírito? Nomadismo. Andarilho é a pessoa que está sempre sem rumo, parando em tudo que é lugar. Perulambo é alguém que fica até na mendicância. Aquela coisa meio assim, nem banho gosta muito de tomar. Já deve ter visto as pessoas assim, né? E o nomadismo é aquele que não consegue ter residência própria. Isso são espíritos malignos que param na vida da pessoa. Isso não é chamado, isso não é ser missionário, isso não é avançar. Espírito maligno não te deixa inquieta, porque só frutifica quem tem raiz. Só pode frutificar quem está plantado. Será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Então muda a Bíblia, querido, se tu pensa diferente. Salmo capítulo 1. Que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, sempre para lá e para cá. Agora você não, você está plantado na casa do Senhor. Você está plantado no lugar, você tem raiz, você frutifica. E não precisa ser pastor para fazer isso, querido. Você tem que ser filho de Deus. Você tem que se colocar debaixo de alguém e dizer assim: me aperfeiçoa, me ensina a palavra. Todo mundo hoje em dia, a característica da igreja de Laodiceia, que é a última igreja, é a igreja da sabedoria do leigo. Todo mundo quer saber tudo. É um mar de conhecimento com palma profundidade. Sabe nada de Bíblia, mas quer ensinar na internet. Quer ensinar na igreja. E o pastor não vê meu talento. Eu estava falando aqui com os adolescentes. Ele é galinha e pensa que é águia. Porque ele tem asa, ele olha assim: olha essas asas, pastor. Eu estou vendo uma galinha, mas ele vê um. Me deixa voar, pastor. E tu deixa ela. Está lá no meio. Tem crente de galinha que pensa que é águia. Ele quer voar porque tem asa e ele pensa que está voando. Eu estou explicando para os adolescentes aqui. Tu quer ser águia? Está preparado? Sabe como é que faz? A águia pega os seus filhotes do ninho, sobe o mais alto que ela consegue e solta. Aí ele está pensando: estou voando. Tem muita gente viajando. Quem é águia? Eu sou águia no processo. Meu chamado é apostólico. Eu sou águia. Eu levo o pessoal lá para cima. Daí tu solta, deles pensam: uau, estou voando. Não, ele está caindo, ele não está vendo. Está despencando a milhão. E ele pensa: viu, pastor? Eu sabia, olha o meu potencial. Estou nas alturas. E eu só olhando assim, esperando, né? Vai esborrachar. Só que a águia, antes de cair no chão e se bodegar tudo, o filhotinho, ela dá aquele rasante, junta com a garra. Sabe o que faz? Leva para o ninho e diz assim: ai, queridinho, não se assuste, não. Ela pega de novo e leva de novo lá em cima. E solta. Porque se não aprender a voar, não volta para o ninho. Só que a igreja de hoje é galinha. Tem muito crente galinha que pensa que é água porque tem asa. Sabe o que ele quer? Ai, pastor, não me choca. Eu quero ficar debaixo das asas do pastor, do líder, protegidinho.
confortávelzinho, sendo chocado. Ei, crente galinha é comida de ave de rapina. As aves de rapina é o mundo espiritual da maldade que está aí querendo te caçar o tempo inteiro. Ou você é águia, porque nenhuma ave de rapina pode com a águia. Não tem nenhum que pegue ela. A águia nunca vai ser comida, não é comida nem por serpente, pelo contrário, ela se alimenta de serpentes. E sabe como é que ela faz para matar a serpente? Vai lá junto do lugar onde ela está e sobe nas alturas. Quando o bicho fica sem oxigênio, ela solta e se diverte vendo a cobra, a serpente se esborrachar no chão. Daí ela vai lá e se alimenta. Porque quem sabe voar alto não se humilha para comer carniça no chão de bicho rastejante. Águia elimina sua presa nas alturas. As tuas batalhas são nos lugares celestiais, porque é lá que você está sentado com Cristo Jesus, conforme Efésios 2:6. Ei, olha as tuas asas e vê, está na hora de trocar. Para de querer chocar, ser chocado. Para de querer viver em galinheiro. Você é águia. E se você está no ninho, eu vou te contar uma história. Daqui um dia vão te empurrar para fora. Aprenda a voar, porque senão vai ser feia a sua queda. Pastor, o senhor não tem medo de perder as ovelhas falando desse jeito? Não, não tenho ovelha, mas eu tenho águia. Aleluia! Se eu estou falando isso para você, é porque ovelha, queridos, ovelhas são aqueles que vão chegar, diga amém. A ovelha é aqueles que estão chegando para ser pastoreado pelas águias que eu tenho aqui. Ei, glória! Sabe por quê? Porque a águia representa o profético. Nós não vamos andar mais nas coisas naturais desse mundo. Nós vamos andar dirigido pelo céu, pela palavra profética que libera destino e destrava a nossa vida para alcançar aquilo. Você crê nisso, aplauda o Senhor, faça alguma coisa, porque é isso que Deus tem para você. Mudou sim, querido. Nós somos melhores que ninguém, mas nós estamos entendendo a nossa identidade. Nós estamos nos posicionando, porque tudo é posicionamento. Então o mundo não serve mais para nós. Nós não podemos amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode colocar o próximo, por favor. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência quer dizer desejos, a concupiscência dos olhos, aquilo que você vê e quer, a soberba da vida de achar que você é bom, porque você tem, porque você possui, porque você conquista. Isso é soberba. Não é do Pai, mas do mundo. Pode botar o 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos que transicionar por esse detalhe. Sabe uma coisa? O segredo da prosperidade, eu fiz um monte de coach, e também cometi erros, e falhei como você. Não olha para mim como se eu estivesse falhando, que eu tenho direito de falhar, errar, acertar, assim como você na sua vida. Ou você só acertou? Tua vida foi reta diante do Senhor desde que você nasceu. Desde daqui pode sentar e julgar qualquer outra pessoa, porque você nunca cometeu um erro? Eu acredito que não, porque a minha não foi. Erro, mas não tenho compromisso com o erro. Corrijo e vou acertar. Então, se você errou, não julgue quem está errando. Aguarde um momento em que o tempo dela vai chegar. Porque o teu erro, o teu fracasso pode destruir e sepultar a sua vida. Ou pode ser um propulsor, um trampolim para o teu sucesso. Porque você diz assim, eu errei aqui, mas agora eu sei exatamente como não errar. É sempre aquela questão da visão, né? Que é muito comum o pessoal dizer, é o copo metade cheio ou metade vazio? Depende da perspectiva que você está olhando. Eu decidi sempre olhar meio cheio, porque a única coisa que eu quero é me esvaziar de mim, para que eu possa ser cheio de Cristo. Já errei muito, e sei que vou errar, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo que habita em mim e que tem me direcionado e falado coisas tremendas e feito coisas tremendas, Ele vai me fazer chegar num bom fim, naquilo para o qual eu fui criado. E eu não fui criado para ficar escondido.
Como assim, pastor? Quer aparecer? Não. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um cesto, mas no velador, para iluminar a todos que estão à volta. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Esse é você, esse sou eu. Não por fama, mas por presença, mas por vida de Deus. Você vai ser a luz do mundo. Aleluia. Mas eles amam mais as trevas do que a luz. Então te prepara. A luz é o mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas eu sou luz, pastor, estou tudo certinho. Eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então pode saber que sempre que você iluminar, vão te odiar. Porque ninguém que está nas trevas, vendo a luz, consegue suportar a sua imundície, a não ser que ele seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. E até que Deus toque, pode saber que tem muita semente do maligno aí para te incomodar. Mas vamos continuar aqui. Olha Tiago 4,4. Tiago 4,4. Na minha versão diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Você ouviu isso? Nós falávamos aqui com os adolescentes nesse final de semana a respeito da cultura do Egito. Lembra do bezerro? Tudo que você faz fora de Cristo é bezerro de ouro. E sabe o que acontece? A gente quer imitar toda a cultura. A igreja, por muito tempo, ela começou a achar, ela imita tudo que é coisa. E a gente tenta santificar o profano. Eu gosto do Shabat, porque no final do Shabat, na Havdalah, a gente diz obrigado ao Senhor, que fez os 6 dias e o 7º, e nos ensinou a diferença entre o santo e o profano. Só conhece o santo e o profano quem conhece os princípios de Deus. Porque todo mundo, a igreja está profanada, a igreja está paganizada, ao ponto de chamar qualquer pessoa que lê a Torá, que a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, o que tu chama de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, é a Torá. Fala a Torá, judaizante. Eu estou falando da Bíblia, que tu lê, que deveria ler. Então, o que está acontecendo? Quando a gente começa a falar dos princípios de Sião, que vai trazer mudança de vida para a vida das pessoas, as pessoas ficam demonizadas. Sabe por que Deus está fazendo esse movimento e é o último movimento da terra? Porque Ele veio para reinar nessa terra, diga amém. Amém. Como tu vai reinar se você não conhece os princípios do reino? Você sabia que ninguém é promovido à sabedoria na morte? Vou repetir: ninguém é promovido à sabedoria na morte. Se tu morrer ignorante, morre ignorante. A vida que você tem para conhecer de Deus e receber a palavra de Deus, tem gente que pensa que na hora que morrer, não pastor, fica tranquilo, quando morrer nós vamos ser enchidos de Deus, nós vamos dizer, Deus, toda a sabedoria do alto vai cair sobre mim. Quem falou isso? Aonde tu leu isso? Quem disse que você vai ser promovido a uma inteligência superior do que morreu? O que você conhece de Deus tem que conhecer agora, porque o teu conhecimento daqui vai definir tua vida lá. Quem não conhece nada? Tem algum empresário aqui? Levanta a mão. Ok. Você contrataria alguém para trabalhar na sua empresa que não sabe nada? Por que não? Não sabe nada. Sabe fazer nada. Sabe fazer coisa? Não sei. Sabe ler? Não, ler mais ou menos. Eu estou treinando. Eu já sei escrever meu nome. E nem um bullying com quem não sabe ler. Mas tu contrataria alguém assim? Por que não? Tá, e por que tu quer entrar no céu? Entrar no céu, né? É que a igreja só espera. Por que tu quer reinar com Cristo se tu não sabe nada? Não, é que quando eu chegar lá, aí eu chego lá, chega lá e daí? Tu não conhece nem as festas bíblicas. Você sabia que vai ter as festas bíblicas no reino? Aí fala do reino. Eu conheço o reino, porque o reino é o reino. O reino é tremendo, o reino. Ele disse, então me diz quais são as festas do reino. As festas fixas, perpétuas, que Yeshua vai celebrar. Que reino é esse? E assim, pastor, eu conheço o reino, eu amo o reino.
E falam muito do reino há muito tempo. Não é o reino que estão falando agora. Falam do reino há muito tempo. Daí você pergunta, quais são os tributos do reino? Que tributo, pastor? É graça? Tu não leu na Bíblia que será trazido os tesouros das nações para Yeshua? Não, mas os tesouros são espirituais. Da onde, querido? Num reino espiritual? Aqui o teu imposto é espiritual também? Chega o IPTU, tu manda uma mensagem assim. Isso é sério, isso aqui é poder de Deus. Aí o cara vai dizer assim, ô louco, se tu não pagar, vamos tirar da casa. E por que tu espiritualiza nas coisas de Deus o que no físico tu faz e cumpre direitinho? Mas na igreja, não é que a igreja é graça, pastor, você não entende graça. Se você não lesse a Bíblia e entendesse a graça, você não ia estar pregando essas coisas. Não, isso não é graça, isso é desgraça. Por isso que o crente está do jeito que está, por isso que a igreja está do jeito que está, por isso que o mundo está ganhando a igreja, por isso que a mentalidade de todo mundo está no mundo e não está nas coisas de Deus. As coisas santas são profanadas, o entendimento é perdido. Tanta dificuldade em tanta coisa. Sabe por quê? Porque desconhece os princípios do reino, mas quer estar com Jesus. Pastor, eu nem quero reinar, eu sendo salvo está bom. Não fala isso, você não tem noção do que está dizendo. Eu chegando lá na glória, nem que seja meio chamuscadinho. Tem gente que brinca assim. Querido, não fala isso. Tu não tem noção do que está por vir. Tá difícil a vidinha aqui nesse mundo? Tem coisa ruim que às vezes te dá até depressão, te dá tristeza, te dá angústia. Espera para ver a vida sem Deus na dispensação não, na disciplina do reino. Espera para ver. A Bíblia fala de verdugos e atormentadores, chibatadas. Isso é para assustar crente. Jesus falando. Ele morreu e o sangue dele é precioso para te colocar num lugar onde ele não quer que você esteja, que é organizado por diabo os seus anos. Não brinca com coisa séria. É radical, é mudança. E eu falava com a minha esposa, sabe o que está acontecendo? A França, lembra da França? Que a maioria do povo agora está virando muçulmano, enquanto o francês tem um filho, o muçulmano tem meia dúzia, uma dúzia. Eles vão tomar a França. Eles vão tomar a França. Ele vai dizer assim, e eles são contra todos os tipos de ideologias. Eles são contra os gêneros, são contra todas essas coisas. Eles matam sem dó nem piedade. São contra a tecnologia, são contra um monte de coisa. Tudo isso que você desfruta e que alguns se apaixonam, eles são contra. Mas também lembra de uma coisa, eles são contra os cristãos e judeus. Então eu quero dizer para você e compreender o que eu estou falando. Esse povo vai crescer. Daí eu fico pensando assim, não, mas pastor, a Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. Como que Satanás vai matar Satanás? Não, ele está falando da organização do reino das trevas. Eles não são divididos. Mas sabe o que acontece? O Satanás incita as pessoas para ser tudo do arco-íris. E tu vive feliz no arco-íris. Está entendendo o que eu estou falando, né? E daí depois ele incita o outro pessoal, mata o povo do arco-íris. E eles vão lá, em nome da fé deles, dizendo que Allah é o único Deus, e matam o arco-íris. E daí vem em contrapartida, sempre matando, porque cada morte é um altar, é um sacrifício de sangue. E ele está feliz, porque quanto mais sangue derramado, mais poder e energia ele tem para atuar na terra. Eu tinha pensado nisso. Ele não está nem preocupado, não existe lado do diabo. Eu vou ficar amiguinho de Satanás, porque daí no final vão ser recompensados. Não, ele tem uma missão: matar, roubar e destruir. E ele é sujo nas suas estratégias para destruir. Está indo aí, crente? Amém? E se tu entra num sistema aqui, você é cauterizado na tua mente. Vamos seguir aqui. Romanos 12:2. Você conhece?
Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Uma outra versão aqui, mas você entendeu, né? Não vos conformeis com esse mundo, e não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Não tome a forma desse mundo, não deixe que esse mundo dite as regras. Tem que ser contra. Sabe o que me indigna aqui às vezes? Assim, ó, eu sei que tem muitos educadores aqui, mas sabe o que eu fico indignado com a igreja? É que eu vejo, às vezes, as postagens de vocês. Aparece para mim. Mesmo que eu não queira, não fico pesquisando a tua vida, mas aparece lá. Aí vai na escolinha. Tem que falar, tu é crente. Tu está perdendo teus filhos e não está percebendo. É Halloween, é festinha de não sei o que lá. Ah não, mas pastor, é que isso aí é coisa do inglês. Nós temos que estar lá. Não, é coisa do diabo, queridos, não tem que estar lá em lugar nenhum. Ah, é a festinha do São não sei das quantas lá do João. Aí vai lá o filhotinho do crente, caipirinha pintadinho com dentinho, chacada de palha, xadrezinho. Dói ouvir, né? Não, dói quando tu vê eles perder. Aí depois vem correndo pro pastor. Pastor, misericórdia, não sei o que aconteceu. Eu sempre ensinei nos princípios. Que princípios? Que princípios que tu ensinou? Eu poderia te dar aqui um por mês que você está colocando teu filho lá e que não precisava estar. E o número de demônios não dá nem para contar. Ilegalidades que entram na tua casa. Pontos de contato, estou escrevendo um livro, logo sai pontos de contato, vai ser tremendo. O pessoal está cobrando já, está ficando muito bom. Você não faz ideia do nível das coisas. E aí os nossos filhos estão lá, participando. Ideias, filmes, coisas que estão entrando na nossa casa todo dia e formatando a mente deles. E daqui a pouco, Satanás vai manifestar. E sabe quem é os primeiros que vão se virar contra vocês? Os seus filhos. Não, pastor, não é possível. Estou te falando. Porque Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espadas. Pais contra filhos e filhos contra pais. Foi profetizado. Eu ficava pensando quando eu lia isso: como assim? Que Jesus vai fazer com que as famílias briguem? Não, é porque se tu for crente de verdade e você não soube ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, ele mesmo vai te denunciar para o governo vindouro. Está ouvindo isso? Mas pastor, hoje está inspirado por causa do encontro dos adolescentes, sabe? Não, estou te dando um recado. Vai ficar gravado, não sei quanto tempo isso vai ficar na NIT, mas guarde esse tempo. Está na hora de tu pegar e fazer teu filho comer Bíblia com ele, ensinar na mesa, começar com os princípios mais básicos, orar nos portais, ungir teu filho, botar a mão na cabeça, teus netos, todo mundo ensina, não deu tempo de fazer antes, está na hora, volta. Ai, pastor, mas é moda ritual, é coisa difícil de fazer. Não, ritual é feito todo dia. Enquanto você assiste TV e come pipoca, o diabo trabalha direto para detonar contra a família. Acorda, igreja, em nome de Jesus. Muda o comportamento, arranca tudo da tua casa que não presta, sabe? E começa a mudar. Você vai perder e vai acontecer. E o detalhe é que alguns no futuro pode ser que vão estar denunciando e dizendo: aquele lá é louco, aquele lá, aquele crente, deixa que venha. Eu não sei como é que vai ser, e não estou nem um pouco preocupado, porque eu já entreguei minha vida para Jesus. E enquanto eu tiver força, mas eu creio no exército que vai se levantar para vencer as batalhas e para destruir com as hostes infernais. Eu creio nesse exército. Vamos lá então. 1 João 3,13. 1 João 3,13. Agora só para você pegar uns recados que Jesus está falando. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fica
apavorado se o mundo odeia você. Se preocupe se estão aplaudindo você. Se o mundo está aplaudindo você, é porque você está igualzinho a eles. Agora, se eles odeiam vocês, é porque tem alguma coisa que você carrega que incomoda. Vamos mais um? João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Está mais claro do que isso? Só se desenhar. João 17, 14. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Deixa eu dar um recado. Quer isso aqui mesmo? Se prepara. Quem recebe a palavra vai ser odiado. Não, pastor, mas muda o discurso. No final o senhor vai botar um versículo que vai a gente sair daqui feliz, né? Eu estou feliz. E você? Eu estou bem feliz. Foi por esse propósito que eu nasci. Na verdade, o médico disse que eu nem ia viver. O médico disse que ele vai morrer. Não tem mais jeito. Pais, podem ir para casa descansar. E amanhã vem pegar o corpinho aí, porque já era. Mas daí aquele que tem todo o poder e governa todas as coisas, soprou do céu e disse: não, tem um propósito. A morte prematura tentou me pegar. Um altar maligno, já descobri por coisas da minha família. Mas veio um sopro de vida. Disse: não, esse eu escolhi. E amanhã é 31, aniversário de vida nova. Porque ano passado, num domingo que caiu no 31, Satanás tentou tirar minha vida na frente da minha casa, junto com a minha família. Quem lembra? Eu lembro muito bem. Não lembro nada do que aconteceu, mas lembro da experiência que eu tive de ver o movimento todo ao meu redor, e eu ter aquela experiência de ver o meu espírito saindo do corpo, e eu vi todo o movimento que estava acontecendo atrás, até o momento que, um olhar de cima, eu vi as pessoas. Primeira vez que eu me senti altão, né? Porque eu estava olhando assim, tudo, o carro ali embaixo, a ambulância, tudo eu vi perto do negócio, o pessoal caminhando. E eu vi, primeiro deu um apagão assim, fiquei confuso. De repente eu pensei assim: ei, morri. E aí eu vi meu filho sentado com a minha esposa, o pastor Heitor do lado, o Caleb, a Alinha do lado assim. O Caleb nervoso. Eu disse: meu Deus, eu morri. Eu não conseguia ver meu corpo que estava dentro do carro. E a partir dali, o que já era meio doidinho, ficou pior. Porque, sabe quando tu voltar assim, olhar para casa, olhar para o carro, olhar para as coisas e dizer assim: você não tem valor nenhum. A coisa mais importante que eu tenho é minha esposa e os meus filhos. Que eu carrego é a vida de Deus. E basta um carro bater em você e tudo acaba. Porque a nossa vida é um sopro. E lembrando que esse mês é mês de Ave. É o mês que os judeus já preparam, se consagram, fazem jejum. Porque todas as catástrofes aconteceram na história da humanidade, aconteceram nesse mês de Ave. 9 de Ave, eu participei do jejum de lamento pelas coisas. Porque foi no mês de Ave que aconteceu o Holocausto. Foi no mês de Ave que Israel adorou o bezerro de ouro. Começou lá, nesse período aqui. E no mês de Ave, que é o mês que nós estamos vivendo no calendário bíblico, é o maior levante das trevas contra a igreja. Agora você conhece, e você pode lutar contra isso. Ah, pastor, mas em Jesus está tudo resolvido. Não fala assim. Não seja criança. Não seja imaturo. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Então tem mal cada dia.
Também diz que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Como tu perpetua alguma coisa que você não tem controle, você se apropria da vida de Deus e aplica o sangue nas estratégias malignas, que é a tua defesa. E o nome de Jesus é o teu ataque. O sangue de Jesus é a tua defesa, e o nome de Jesus é o teu ataque. E você vence batalha por batalha, até que o reino seja entregue a Ele. Nós somos embaixadores de Cristo, avançando e tomando o reino para Ele, desse mundo tenebroso. Dia após dia é uma luta, não vai ter conforto, porque o descanso prometido em Hebreus é quando Ele vier. Amém? Amém. Estamos acabando aqui. João 16, 33. 3 versículos apenas. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Tá bom? Desculpa a risada, mas está em paz aí, querido? Jesus falou tudo isso para que você tenha paz nele. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Aleluia. Por isso que a paz excede todo entendimento, porque vai estar caindo a casa ao teu redor. Mas você vai saber, ei, Ele venceu, e eu sou mais que vencedor, pelo sangue de Jesus. Eu continuo, não sou daqueles que retrocedem, porque quem me chamou é maior. Aleluia. Eu vou firme, corro para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. Eu não posso voltar para trás. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Não olhe para trás. 1 João 5,4. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. E na outra versão vai dizer, e é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você crê no Senhor Jesus, diz amém. Amém. Então pode saber, você vai vencer. Amém. Você vai vencer. Você já venceu e vai vencer. Venceu é o lugar onde você está, vencedor. Vencer é porque você não chegou lá ainda. Então, peraí, confuso, pastor. Não, Deus já te vê no lugar onde te colocou. Vencedor, assentado com Ele, nos lugares celestiais. Mas Ele te colocou aqui na terra, não para você ficar esperando, porque tem um trabalho para fazer. Para você ir vencendo dia após dia, até que chegue o dia final. Todos os dias, uma vitória. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sabe, é por isso que nós podemos entrar nos lugares e declarar a vida de Deus e resgatar pessoas. O céu não é um lugar para onde você vai, é uma dimensão onde você está. Por isso você vai experimentar do céu na terra, diga amém. E você vai orar para que o céu venha para a terra. Essa foi a oração de Jesus, que o teu reino venha, seja feita a vontade assim na terra como é no céu. Nós não vamos ir para o céu vai descer, porque essa é a promessa do Pai.